da construção das capelas, porque não só desta capela, mas sim foram 3. E de acordo com algumas informações que a gente foi ganhando, um passando para o outro, até chegar à narrativa completa, eu peço já desculpas se nem todas as pessoas que aqui serão citadas foram contempladas, mas já aos poucos a gente vai mencionando no final, se alguém outro lembrar, certo? Então, a Capela Nossa Senhora das Graças, ela teve início então na década de 40, e aqui na redondeza da Serrinha, já um pequeno povoado trabalhava na união da fé e trabalho. A comunidade Serrinha ficou conhecida no início então da década de 40, com algumas famílias se instalando nas mediações do rio. E em pouco tempo já passavam de 10 famílias. Um povoado simples, de pessoas que trabalhavam com fé, coragem e amor. Sentiam que faltava algo para fortalecer e aproximar as pessoas. Sempre há pessoas com o coração e a alma voltada para fazer isso. E nesta época chegaram a esta comunidade um senhor de nome Carlos Wepers e sua esposa Cecília. Pouco tempo depois, chega à pequena comunidade a sua irmã, Ana Catarina Wepers, com seus 6 filhos. Ana, uma mulher temente a Deus, cultivava a fé, pois já havia sofrido muito. Rezava no seu lar, pois na comunidade ainda não tinha igreja. As famílias tinham que ir para a Barra d'Alva, se quisessem, na Capela Santa Luzia, ou na comunidade acima, no Salto d'Olma, na Capela Santa Rita. E a senhora Ana possuía um bom grau de estudos e foi convidada para então, nessa época, começar a ensinar as crianças. E havia também a necessidade de rezar e unir as famílias. Foi então que procurou-se uma casa que pudesse receber os fiéis aos domingos para rezar. Em conversa entre os moradores, a casa do seu Josué e Maria Tosse foi a que tinha um espaço maior, uma sala grande, que serviria para o momento das rezas. E nessa casa havia uma imagem da pequena Nossa Senhora das Graças. O casal tinha alguns filhos e dentre eles um jovem paraplégico, todo tortinho, e de nome Caetano. Começaram a rezar todos os domingos e a dona Ana foi ensaiando cânticos para cantar aos domingos. E nos domingos seguintes, dona Ana teve a ideia de pedir que os fiéis trouxessem para arrematar algumas coisas para começar a ter o dinheirinho. Então, os fiéis começaram a trazer. Por isso que o ofertório vivo hoje foi o bolo, o porquinho, o novilho, e assim foi seguindo. E assim foi feito. Eram em torno de 15 famílias e na época eles traziam então essas oferendas para ser arrematada no final da missa. O senhor Antônio Pereira então, com o dinheiro arrecadado, construíram então a tão sonhada capela. O senhor Antônio Pereira doou o terreno, o senhor Josué Tosse doou a madeira e o senhor Ernesto Moretti, dono da serraria da comunidade, cerrou a madeira. Com enxadões e pás, o terreno foi sendo alinhado para a construção da igrejinha. A capela era pequenina, singela, mas feita de madeira de lei, com tábuas largas, portas e janelas, bem como também o teto era de madeira. E teve início em meados de 45, e no mesmo ano, a 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida, foi rezada a primeira missa pelo Padre Francisco. E na ocasião as crianças já estavam preparadas para a comunhão com dedicação da Senhora Ana. A família do senhor Antônio Pereira então doou a primeira imagem da Nossa Senhora à capela, por uma graça alcançada.
A comunidade estava feliz com a conquista, mas com o tempo as famílias foram aumentando e dobrou. E o número de fiéis da comunidade não cabia mais dentro da pequena igrejinha. Então, em meados de 48, iniciou-se a construção da segunda capela. Era um pouco maior, 96 metros quadrados, mas tinha um altar, uma pequena sacristia, até um campanário que ressoava aos domingos os badalos do sino, chamando a comunidade para rezar. O senhor Antônio Tomás Ferreira, juntamente com o senhor José e Paulina Renete, e mais pessoas que não aqui citadas, ajudou na construção e doou a madeira serrada para a construção da segunda igreja. E a comunidade se fortalecia nos seus longos 20 anos. A comunidade resistia, mas não acomodava mais todos os fiéis também nessa segunda igreja. Decidiram então construir a terceira capela, esta atual. Essa seria de tijolos, mais robusta e que pudesse resistir mais o tempo. Em meados de 68, a comunidade então começa a fazer o fundamento desta igreja. E a dona Ana, a senhora Ana, continuava firme na fé e na coragem, ensinando a ler e escrever, mas também catequizava, organizava a igreja, limpava, arrumava, juntamente com as outras pessoas. E quando o padre chegasse, estava tudo pronto. O dinheiro para a construção da nova igreja não dependia agora somente dos arremates, né? Já se tinha festividades, o centésimo, rifas, entre outros. Comprou-se então os tijolos e estocaram aqui no rancho, por perto, aqui embaixo, perto da igreja. E quando o caminhão chegava com os tijolos, a dona Ana corria com as crianças da catequese, fazia um mutirão e todos os alunos ou catequizandos ajudavam a descarregar o caminhão. Não parava por aí. As crianças também foram muito importantes na construção da igreja. Nos dias de catequese, ela fazia uma enorme corrente entre eles, passando tijolo a tijolo, de mão em mão, até aqui na construção. O fundamento desta igreja foi feito de pedra e o senhor Antônio Gripa doou todas as pedras, também o material que estourou, para estourá-las. E o senhor Reinaldo Rode puxava com seu caminhão, denominado Gigante. Dona Ana organizava a comunidade de tal forma que toda a família deveria ajudar na obra, ao menos um dia durante a construção, e assim cada família deixou nesta igreja um pouco de sua bondade e fé. O pedreiro era o senhor Adolfo Varmeli e seu cunhado Cosme Cipriani, juntamente com, agora que citado, né, a família Fossa, não lembro o nome, e o Fiamoncini. Se tiver mais nomes, eu gostaria de acrescentar e no final a gente comenta também. Meu Deus. Então, o seu Adolfo Varmeli morava na Serra do Cambará. Ele subia pela Vila Nova, descia pela Tifa do Facão e passavam aqui a semana toda na comunidade. Dormiam na casa do senhor Tony Kirchner, casa em frente à igreja. Ergueram as paredes com esforço e orgulho, e seu Adolfo, com certeza, se orgulha desta obra, assim como os demais pedreiros que ajudaram nesta obra. Hoje, com 78 anos, o seu Adolfo ainda mora na comunidade. Como foi dito, ele não pôde estar presente por motivo de doença. Nesta época, todas as famílias foram importantes para ver a igreja pronta. O senhor Vitor Soares era presidente da igreja, juntamente com seus filhos Ivo e João. Na época tinham 16 e 17 anos. Tiraram a madeira falquejando ainda no mato. Madeira comprida de até 12 metros, tudo a machado. O senhor Vitor Soares fez toda a parte de madeira da cobertura da igreja, deixando-a pronta até o telhado.
Como não tinham dinheiro suficiente para construir toda a igreja, fizeram pouco a pouco. Chegaram a rezar aqui, ainda em chão batido, na capelinha. Mas com o tempo foram finalizando. Veio o reboco, o assoalho, e o primeiro assoalho era de taco, depois substituído, como até agora tem outros que já passaram. Em meados de 70, ela foi finalizada com muito esforço da comunidade. Pessoas determinadas com fé e muito esforço foram cruciais para que tudo isso se concretizasse. Em memória a todas as pessoas que ajudaram, desde o começo, um agradecimento especial à pessoa que sempre incentivou, fez a iniciativa, catequizando e mostrando a sua fé para que a Nossa Senhora das Graças, a capela Nossa Senhora das Graças, fosse alcançada aqui. Então a senhora Ana Catarina Wepers, que ela ficou aqui na comunidade até 1970, depois ela adoeceu e mudou-se daqui, foi para outra cidade ser cuidada por um familiar. E a filha dela, na época, assumiu tanto a escola quanto a continuidade de catequista, que é a dona Notburga Correa, dando continuidade então aos trabalhos. Os nomes aqui então citados, como eu já falei antes, são uma parte do que se sabe. Então, seu Carlos Wepers, Ana Catarina Wepers, Oswaldo Tillman, Vitor Soares, Ivo e João Soares, Antônio Gripa, Augusto Tosi e também sua esposa Carmen, Reinaldo Rode, Cardoso da Silva e sua esposa Dona Donzila, Dona Laura Tillman, José Tosi, Bernardo Kraus, Bernardo Gal, Valda Talma, Ricardo Kimes, Nascimento Joaquim, Fredolino Martindal, José Sabino, que é o senhor Zeca, a família Fossa, a família Fiamoncin. E muito mais, com certeza. Mas eu não consigo, a gente ainda vai buscar esses outros nomes que, com certeza, hoje muitas memórias estão avivando. Muitas dessas famílias permanecem na diretoria, ajudando a comunidade por 3 longas gerações. E a palavra, quando se fala de diretoria da igreja, a palavra fabriqueiro, para algumas pessoas tem um sentido especial. Na época, quem fazia parte da diretoria da igreja era chamado de fabriqueiro. Alguém lembra dessa palavra? Lembra. E hoje a gente chama de CPC. Foi uma palavra que eu nunca tinha ouvido. E foi um dos encontros que nos reunimos com algumas pessoas, a dona Iris Zerna, a Ivone Tosi, o seu Natal Tosi, a dona Judite Comper, a Renata mediando com o seu, eu não lembro o nome do seu Rafael, falando, trazendo todas as informações em áudio, tentando descrever e narrar o mais fiel possível daquele tempo. Então foi muito grato, foi muito bom. E eu sei que ficou longo aqui, mas tem muita mais história, muito mais memórias a ser registrada por essa capela, por essas famílias. Então, hoje, depois de mais de meio século, somente desta igreja, Nossa Senhora das Graças recebe mais um lindo e merecido tratamento, e assim como outrora não foi fácil, de pouco em pouco, de festa em festa, de doações em doações, rifas e colaboração da comunidade, juntou-se o valor que pudesse concluir a reforma, a qual está hoje vista, linda, magnífica, né? E as bênçãos desta protetora faz e fará muito ainda por esta comunidade, celebrando a comunidade presente, todos os momentos vividos junto a Nossa Senhora Protetora, Nossa Senhora das Graças.
E o CPC da igreja agradece a cada um que está aqui prestigiando este dia e que por algum motivo grandioso está aqui. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Nesse momento, nós queremos fazer os agradecimentos em nome do CPC, da nossa comunidade, Capela Nossa Senhora das Graças. A gente quer agradecer as pessoas que doaram as flores, o grupo de animação, o Padre Benê, os ministros, e assim, agradecer também todas as famílias que ajudaram de uma forma ou de outra para a reforma da nossa capela. Então vocês vejam assim que está muito linda, maravilhosa, mas ainda falta muita coisa para a gente terminar. E todos sabem que não é fácil para construir ou reformar uma igreja, né? E a gente teve, assim, graças a Deus, muitas famílias, muitas pessoas de outras cidades, da comunidade, de muitas comunidades que doaram, de uma forma ou de outra, doaram para que isso acontecesse também. Porque só a nossa comunidade sozinha é muito difícil, muito difícil. E assim, de passo em passo, aos poucos, a gente vai conseguir, se Deus quiser, ainda deixar mais linda ainda, fazer tudo o que tem que fazer. Vocês vejam que o nosso salão também precisa ser feito tudo, né, na verdade, mas não é fácil. Vamos ter que fazer festas e festas, né, com rifas, agradecer as pessoas que doaram os prêmios para a rifa, doaram brindes para a muleta, e agradecemos de coração, pedimos a Deus que dê muita saúde, que essas famílias possam continuar nos ajudando, né? Que a gente agradece de coração. Como também a gente ajuda, como a gente pode, outras comunidades que vêm também pedir ajuda. Então, um ajudando o outro, devagarinho a gente chega lá. E agradecer a Deus pela presença de todos aqui, as pessoas que vieram de outras cidades, né? Tem de algumas cidades, as pessoas aqui fizeram uma boa viagem, que Deus abençoe, que tenham um bom retorno também. E de coração, agradecemos a presença de cada um e de cada uma aqui hoje, nesse dia muito especial para a nossa comunidade. Pedimos desculpas se a gente esqueceu alguma coisa, né? Com certeza foi esquecido, porque é muita coisa para a gente fazer, para a gente pensar, e os trabalhos são muitos, né? E pessoas também vai diminuindo para ajudar nos trabalhos. A gente entende isso, né? Nos